Oi, hoje eu vim trazer a história de um dos jogos mais divertidos que eu já joguei. Um jogo que mistura um roguelike de ação com um gerenciamento de loja. E esse incrível jogo se chama Moonlight. E mesmo tendo uma história até que simples, ainda assim é cheio de pequenos contos e mistérios. E eu vou falar ou tentar contar essa história para vocês. Mas chega de enrolar, bora pro vídeo. Tudo começou quando um grupo de piratas dimensionais estavam procurando uma dimensão com recursos sintéticos e naturais para iniciar o chamado Protótipo G. E os piratas seriam algum tipo de slime dimensional. Porém, eles estavam sendo perseguidos pela Watch, ou Sentinelas, como são conhecidos. Um tipo de agência que monitora crimes dimensionais. Tentando despistar os sentinelas, eles tentam se esconder em uma das dimensões e ativam um protocolo Operação Tranca-Porta, onde eles mandariam um dos seus servos para fora da nave e ele trancaria a sala principal pelo lado de fora, para ocultar a presença deles, e ficaria escondido até os sentinelas parassem de procurar por eles, e depois destrancaria a porta. O que poderia estar errado, não é mesmo? Bem, após o servo realizar o protocolo, ele coloca as 4 chaves com os 4 quarteões das salas do tesouro. E depois disso, não soubemos mais dele. Muito provavelmente que ele tenha morrido. Bem, o plano dos piratas era ficar um mês escondido. Mas o tempo passou e eles começaram a ficar preocupados. Durante esse tempo, os piratas começaram a atrapalhar no Protótipo L, que seria um novo corpo para seu capitão. Após 3 meses, alguns servos começaram um motim, e depois do capitão resolver esse problema, a falta de comida não seria um problema por algum tempo. E sim, exatamente o que você está pensando. Com isso, alguns piratas tentaram encontrar uma maneira de sair. Com isso, eles resolveram utilizar um motor dimensional para abrir uma fenda para poderem escapar. Um grupo foi escolhido para essa missão, porém nenhum deles retornou. Mais ou menos. Enquanto eles faziam isso, houve um vazamento do líquido do motor, criando algumas anomalias na nave e erros no sistema de defesa. Bem, do lado de fora da nave muita coisa aconteceu. E uma coisa a se comentar é que o tempo que se passa na nave e o tempo do lado de fora é completamente diferente. Onde meses na nave seriam anos no lado de fora. E é exatamente por isso que quando as primeiras pessoas acharam a nave, pensaram que eram masmorras ou um templo antigo. Após a descoberta desse lugar, uma cidade foi construída ao redor dela. Uma cidade chamada Ryunoka. E com isso, vários reinos pararam de guerrear para começarem a explorar essas masmorras. Com isso, surgindo 2 tipos de pessoas. Os heróis, que matavam os monstros para obter fama e glória, e os comerciantes, onde eles buscavam recursos e artefatos para poderem vender e ganharem dinheiro. E com isso, uma nova era se iniciou, e nessa cidade, onde surgiu uma das maiores lojas de artefatos, o Moonlight. Depois de muitos anos após isso, um jovem rapaz surgiu, e que mudaria a história para sempre. Will, neto e filho dos antigos donos da Moonlight, e o personagem com quem jogamos. Will é alguém diferente, possuindo a esperteza e a sorte dos comerciantes e o espírito de um aventureiro, de um herói. Ele é treinado e cuidado por Zeno, um antigo amigo de seu avô, e que tenta convencer Will a não seguir o caminho dos heróis, já que muitos deles acabaram morrendo nas masmorras.
E bem, há muito tempo, alguns comerciantes acharam alguns pingentes que ajudavam eles em suas buscas por itens raros, onde facilitavam eles a saírem das masmorras. E como parecia existir só poucos desses pingentes, a quantidade de comerciantes ficou bem restrita, pois aqueles que não possuíam não se arriscavam a entrar tão fundo naquele local, enquanto os heróis eram aqueles que mais sofriam, sendo aqueles que mais morriam ou desapareciam nas masmorras. E por conta disso, as masmorras foram fechadas. Uma coisa a se comentar é que, quando essa era das explorações começou, os piratas estavam vendo que seus tesouros estavam sendo roubados. E por conta disso, modificaram o sistema de defesa da nave, onde agora as salas possuíam novos quartos para proteger seus tesouros, e pequenos chefes para dificultar a passagem dos ladrões. Will, como um bom aventureiro, logo começou sua jornada na primeira masmorra, a masmorra do Golem, encontrando criaturas de pedras e alguns slimes. E naquele local ele encontra um tipo de acampamento abandonado. Voltando para a cidade com os itens e depois vendendo eles, finalmente podemos trazer duas pessoas importantes: o ferreiro, que podemos comprar armaduras e armas, e a bruxa, onde podemos comprar poções e encantar nossos itens. Voltando para lá mais fortes, enfrentamos alguns subchefes e batalhamos com o Rei Golem. E após derrotá-lo, conseguimos uma chave. Com isso, a cidade fica sabendo sobre a vitória de Will e resolvem abrir mais uma masmorra. E com isso, vamos para a masmorra da floresta. Lá existem algumas criaturas feitas de fungos, plantas e alguma nova espécie de slime, e bastante veneno. Lá encontramos mais acampamentos diários, e depois de pegar um livro de um pedestal, aparece uma das criaturas mais assustadoras do jogo, o Antarilho. Uma criatura que não podemos derrotar e que nos persegue até sairmos das masmorras. E após voltar para a cidade, vendermos nossos itens e trazermos um novo personagem para a cidade, o Varejista, que lá conseguimos comprar itens específicos. E também na cidade conhecemos um garotinho, que diz que não acredita que conseguimos derrotar o Rei Golem. Bem, voltando para a masmorra, passando pelos subchefes e finalmente chegando no quartião, a Mãe Planta Carnívora. E depois de derrotá-lo, pegamos mais uma chave. Com mais uma vitória, a cidade começa a crescer de novo, já que agora que souberam que um herói tinha derrotado 2 guardiões, o espírito de aventura se reacendeu de novo, e com isso, mais uma masmorra foi aberta. E algo interessante é falar que o garotinho com quem conversamos, quando falamos com ele agora, descobrimos algo triste sobre o menino, que a mãe dele era uma heroína, que foi morta pela planta carnívora, e que foi o gatilho para eles fecharem as masmorras. E ele disse que a gente nunca seria capaz de derrotar o monstro, já que nem a mãe dele tinha conseguido. E realmente é uma história triste. Na cidade conversamos com Domo, uma amiga de infância nossa, que fala como está admirada de como nós derrotamos tantos chefes e pergunta se achamos algum diário de Peter o Louco. E também demonstra ter algum tipo de interesse na gente. Depois de melhorarmos nossos itens, fomos para a masmorra do deserto. Lá encontramos algumas criaturas de fogo, alguns golems que cospem lava e outras variações de slimes. E encontramos mais acampamentos, e vemos algumas distorções nas masmorras. Após voltar para a cidade, vendemos nossos itens e melhoramos nossa loja e equipamentos, conseguimos trazer 2 pessoas: o vendedor ambulante, que vende coisas para melhorar nossa loja, e o banqueiro, que nos ajuda a ganhar um pouco mais de dinheiro. Depois de resolvermos tudo isso, vamos para enfrentar o guardião do deserto, a Naja. Com um pouco de dificuldade, conseguimos derrotá-lo, e mais uma chave para a nossa coleção. Com mais uma vitória, a cidade abre a última masmorra, e nossa fama começa a se espalhar por todos os lugares, como comerciante herói. Bem, depois de nos prepararmos, fomos para a última masmorra, a masmorra tecnológica. Lá se encontram criaturas elétricas, alguns robôs e muita eletricidade.
Após voltarmos à cidade, vendermos mais alguns itens e comprarmos novas armas, vamos enfrentar o último quartião. E uma pausa para falar sobre essa referência. Olha essas luvas. Isso seria uma referência de Jojo? Bem, após chegarmos no chefe, vamos enfrentar a bola de energia gigante. Depois de acabarmos com ele, pegarmos a última chave, e com isso, a porta que antes trancada está aberta. Antes de entrarmos lá, vamos falar com o Zeno, que fala um pouco sobre o nosso passado. Ele diz que ele e nosso avô e o Peter eram grandes amigos, e que Peter era o mais louco entre eles, já que ele não queria fama ou riqueza. Ele apenas queria saber sobre os monstros escondidos nas masmorras, e que os diários e acampamentos que achamos eram dele. E quando perguntamos como nossos pais morreram, ele diz que nosso pai desapareceu nas masmorras, quando tentava trazer um pouco mais de dinheiro para casa. E nossa mãe, depois que nosso pai morreu, ela teve que se esforçar em dobro e acabou adoecendo. E diz como nós nos parecemos tanto com eles, principalmente com nosso avô. Após conversar com Zeno, vamos finalmente entrar na última masmorra. Lá dentro encontramos uma sala completamente vazia. Andando por aquele lugar, encontramos alguns corpos, computadores quebrados e muito líquido e ventas dimensionais espalhadas por aquele lugar. E entrando numa delas, aparentemente entramos na sala do capitão. E lá onde encontramos o último pirata dimensional. Depois dele falar que agora que ele está livre, vai recuperar o tempo perdido. Mas é claro que não vamos deixar isso acontecer. Após lutarmos contra ele, somos ejetados da nave, onde encontramos um monte de sentinelas esperando pela gente. E sendo que depois que a gente abriu a porta, eles conseguiram achar o sinal dos piratas, onde ele diz que também quebramos várias leis dimensionais. Mas como fomos nós que derrotamos, ele disse que iria quebrar um galho para a gente, mas que ele iria fechar as masmorras, dizendo que agora iria convidar a gente para participar do PMD, Pacto Mercante Dimensional. E após isso, voltamos para casa, para tirar um belo cochilo. Após 3 meses, a gente é chamado pela Domo, dizendo que ocorreu um acidente na nave. Ao checarmos, descobrimos que uma fenda foi aberta, e que seria uma fenda entre as dimensões, e que os sentinelas não conseguiam fechar, por causa de uma anomalia lá dentro. E como a gente já tinha um conhecimento, e também por sermos obrigados, mais uma vez vamos resolver esse problema. Lá dentro as coisas são diferentes, cheio de criaturas novas, mas também algumas coisas familiares. Após enchermos nossa mochila e voltarmos para a cidade, vemos que ela está muito diferente, mais tecnológica. E também conhecemos um novo personagem, o negociador da PMT, onde nos permite fazer trocas. Voltando para a venda e indo um pouco mais fundo, encontramos uma sala onde encontramos um personagem chamado Alquimista do Loto, que nos permite abrir novas salas e craftar itens únicos das vendas, e comprar poções. Na masmorra também encontramos alguns hologramas com recados de alguém que ficou perdido nesse lugar. Após muita exploração, vendas e melhorias, finalmente abrimos o último andar da venda e vamos enfrentar o último boss, e que é a causa da instabilidade. E descobrimos que é a alquimista, que na verdade é o andarilho. E agora vem a teoria. Se lembra que eu disse que alguns piratas tentaram abrir uma venda para escaparem? Bem, acredito que um deles acabou se perdendo dos outros e acabou preso naquele lugar. E acabou enlouquecendo com a solidão e se fundiu com esse líquido dimensional. Bem, o andarilho diz que nossa culpa é ele estar assim, pois quando derrotamos o capitão, destruímos o gerador, e que após nos derrotar, ele iria pegar nosso corpo e sair daquele lugar. E lá vamos nós para a nossa última luta. Depois de derrotá-lo, somos cuspidos de lá,
E o capitão dos Sentinelas nos explica que a Venta é um lugar onde existe um loop temporal, onde o começo e o fim se conectam e se repetem, e que eles iriam cuidar disso, e deixariam a gente usar a Venta até eles fecharem, e o PMT terminarem de se instalar em Hinoka. E com isso, somos nomeados por Zeno como o conquistador da dimensão entre as dimensões. E assim termina a nossa jornada com Will. Bem, tudo que eu tenho a dizer é que deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E se você assistiu até aqui, isso quer dizer que você gostou, então deixa o like, comente e se inscreva. E se você não jogou esse jogo, sugiro que você jogue porque é muito bom. Então, até um próximo dia.